Meu nome é Cauã, eu estou nessa igreja aqui há 19 anos. Eu tenho 19 anos. E é uma benção estar congregando nessa igreja. Não saiu dela nem a Paulo. E a Gabriela já tentou tirar eu daqui, não conseguiu. Estou brincando. Minha família é toda daqui. Minha tia, meu tio Toco, o Juan, meu irmão Renan. Eu não sei onde é que está. Ah, está aqui. Minha mãe, meu pai lá no fundo. Está todo mundo aqui. E meus irmãos, né, que são família, me conhecem desde pequeno, viu eu crescer, e que são uma bênção na minha vida. Enfim, o William orou, mas eu queria orar de novo, só para desencargo aqui, porque estava no meu roteiro também. Então oremos. Senhor Deus, amado Pai, entro agora em Tua presença, Senhor, para pedir que o Senhor me use, que o Senhor fale através da minha boca, que não seja o Cauã falando aqui, mas o Espírito Santo. Acima de tudo, que eu venha ser usado aqui para falar com as pessoas e que elas venham entender, ter discernimento. Pai, eu quero que toda feitiçaria do maligno, tudo que vem para atrapalhar, saia agora em nome de Jesus. E que apenas o Espírito Santo esteja aqui, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, quando o William me chamou para pregar, ele falou assim, ó, dia 15, tá? Falei, não, beleza, achando que era um sábado, mano. Tipo, nem aí. E aí, ele falou assim, a gente estava trabalhando, e o Pedro, nosso carregado, falou assim, ó, se vocês quiserem ficar dia 14 lá em São Paulo, pode ficar. Aí o William olhou para o Pedro e falou, não dá, porque é o chá de bebê da Clarice, a filha do William que vai nascer. E aí eu olhei assim e falei, nossa, mamãe, é dia 14, é sábado? O William não me pediu para pregar no dia 15, fui confirmar com ele mesmo. Eu falei, nossa, mas dia 15 é domingo, Will. Aí ele, exatamente, é no domingo que é para você pregar. E eu, a partir daquele momento, eu orei e falei, Senhor, usa-me todos os sentidos. E é isso que eu venho pedindo até agora. Vamos lá, então. Eu vou partir de uma mini pregação, a última pregação que veio nos jovens, que foi a pregação do meu irmão Juan, que o tema era o seguinte, pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Através do relacionamento com outras pessoas, que se materializa a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vou dar um exemplo muito prático. Meu pai contou uma história de uma mulher que era missionária e ela estava lá na Amazônia. E ela estava grávida, ela estava com desejo de comer um sanduíche com queijo prato, e tinha que ser queijo prato, especificamente queijo prato. E é engraçado, né, desejo de grávida. Mas ela falou, é desejo de grávida, e voltou à vida normal dela. O pessoal do Asas de Socorro, não sei se alguns irmãos lembram, do pessoal do Asas de Socorro, foi para lá. E chegando lá, eles desceram, foram na casa dessa missionária, e comeram na casa dessa missionária, tiveram uma confraternização muito boa. No final, no final dessa confraternização, eles foram embora, e entrando no avião, eles chamaram a irmã e falaram, irmã, a gente tem aqui uns lanches que a gente ia comer, mas acabou que a gente almoçou aí, a gente está cheio, a gente não vai querer comer de novo. Vê aí se você quer dar para alguém, vê o que você faz com esses lanches, pode comer, não tem problema não. E deu para a missionária. A missionária, ela pegou o lanche e comeu o lanche. E, gente, vocês acreditam que tinha queijo prato no lanche? Especificamente o que ela pediu. Através de outra pessoa, Deus abençoou a vida dessa mulher. E é um negócio tão pequeno, né? A gente pensa assim, mas é uma coisa tão pequena, mas que Deus nos abençoa. E essa era a mensagem central do meu irmão, passar que, através de pessoas, que Deus materializa a sua presença. É só através das pessoas que a gente tem a bênção de Deus. Igual aquela história do homem que vem, né, e fala assim,
está numa ilha e fala, nossa, vou orar aqui para o Senhor me salvar. Senhor, me salva. E aí, Deus vai lá e manda um cara com um bote. Aí fala, vem, pula. E o cara olha para ele e fala, não, pedi para Deus me salvar, ele vai vir me salvar. Aí vê um cara com ele, aí ele orou de novo, Senhor, me salva. Aí vê um cara com helicóptero, vem, sobe, vamos embora. E aí ele fala, não, Deus vai me salvar. Aí acaba passando várias pessoas e ele fica nessa, até que uma hora ele morre. Chegando no céu, ele fala assim, nossa, Senhor, pedi várias vezes para o Senhor me salvar. O Senhor olhou para ele e falou, rapaz, eu mandei um bote, eu mandei um helicóptero, eu mandei um navio, eu mandei um monte de coisa para você ser salvo e você não aceitou. Então, assim, é através das pessoas que a gente tem bênção. Enfim, só que hoje eu vim falar de outro assunto. O tema da mensagem hoje é pessoas boas para se ter por perto. Pessoas boas para ter por perto. E para falar sobre isso, eu vou usar a vida de Barnabé. Quem sabe aqui quem foi Barnabé? Os irmãos sabem? Tal. Amém. Bom, eu não sabia quem era Barnabé. Ou, pelo menos, eu já tinha ouvido falar do nome Barnabé, mas não sabia da história dele. E na hora que eu fui pedir iluminação para Deus, veio essa história, que encaixa muito com o que o Rô disse, e vocês vão entender o porquê. Pessoas boas para se ter por perto. Pode colocar o slide. Ah, já está aí, já. Aí sim, Rafa. Pode passar já. As características de um encorajador com base na vida de Barnabé. Barnabé, o significado, na verdade o nome dele era José, ele era um levita que morava em Chipre. Barnabé, que o significado do nome dele era o encorajador. Era mais um apelido que os apóstolos deram para ele. Em João, se eu não me engano, foi João 14 ou 15, Jesus fala que enviaria um espírito encorajador. Um espírito, como é que fala? Um espírito encorajador. E Barnabé era esse cara, um espírito consolador. E Barnabé, ele era chamado desses nomes, o encorajador, o filho da consolação. Paráclitos, né, que fala. Barnabé era isso. É interessante essa parte. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos 4, 32, e a gente vai começar daí. Eu vou pedir para o William, que já está com o microfone, ler. Só um minuto. Atos 4, 32. 32. Eita. Atos 4, 32. Espera aí que eu abri no lugar errado aqui. Atos 4, 32. Pode ir, começou. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Pode passar. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Pode continuar. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. Isso aí, pode continuar. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos.
Não, é só aí mesmo, acabou. É, a gente pode notar, Barnabé, um levita de Chipre, tinha um campo. Esse campo, pelo jeito, era muito grande e valia muito dinheiro. Ele, tendo o campo, não era obrigado a vender, e mesmo assim o fez. Tendo dinheiro, Barnabé não era obrigado a dar. E mesmo assim ele deu tudo nos pés dos apóstolos. Se a gente continuar a história, no capítulo 5, vão contar a história sobre Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles fizeram quase que a mesma coisa. A diferença é que Barnabé, ele não estava olhando para os status que ele ia receber. Ele não estava olhando para aquilo que as pessoas iam falar. Barnabé, o centro de Barnabé era encorajar as pessoas a fazer o mesmo, sem olhar para o dinheiro, sem olhar para as pessoas, sem olhar para status, olhando apenas para servir a Cristo. Barnabé, ele queria encorajar os irmãos a fazer aquilo do bem próprio do coração. E esse é o primeiro ponto. O encorajador é uma pessoa disposta a servir até com bens materiais, porque ele já não liga mais. Aquilo já não tem mais importância no coração dele. Eu vou dar um exemplo muito simples sobre isso. Uma vez, não sei se os irmãos lembram, estava tendo uma vigília aqui na igreja. E foi tão fervorosa que o carro do meu pai começou a pegar fogo. Não é brincadeira não, irmãos. O carro do meu pai começou a pegar fogo, cara. E chega até a ser engraçado, né? E, cara, meu pai, a gente dependia daquele carro. A gente dependia muito daquele carro, porque a gente ia para a igreja com aquele carro. Meu pai ia trabalhar com aquele carro. Ele deixava a gente na escola ou na mulher que cuidava da gente na época com aquele carro. E a gente dependia demais daquele carro. E aí meu pai ficou tipo, nossa, o que eu vou fazer agora? E veio o irmão que sempre foi uma bênção na nossa vida, e ele sabe quem é. Ele veio e falou assim, Rodrigo, é o seguinte, eu tenho 2 carros. E enquanto o seu vai consertando, usa o meu Bravo, que era o nome do carro, tá bom, gente? Esse irmão foi uma bênção na nossa vida, naquele dia, naquele período. Ele não ligou, não importou. Mas, pô, cara, mó barbeiro, mano. Vai bater o carro, mano. E aí, como vai fazer? Não, ele não se importou com isso. O que importava era que o irmão viesse para a igreja, que o irmão tivesse condições de vir para a igreja, que o irmão tivesse condições de trabalhar. Deus usou a vida desse irmão, e esse irmão foi um Barnabé na nossa vida. Amém? Então, beleza. Mais para frente, em Atos 9, e agora, eu vou pedir para o Isaac ler, desculpa, primo, mas... Atos 9, peraí, só deixa eu... Peraí, Atos 9. Só deixa eu vou dar uma concluída aqui. Vocês sabem quem foi Paulo, né? Agora todo mundo está ciente de quem foi Paulo. Mas vocês sabem quem foi Paulo antes de ser Paulo, quando ele era Saulo? Era um cara abominável. E por medo de atingir a sua religião, ele matava outros cristãos. O primeiro versículo do capítulo 9 diz assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Paulo, ele odiava os cristãos, porque os cristãos ameaçavam a religião dele. E hoje não é muito diferente. Hoje não é muito diferente. Alguns países aí têm ainda pessoas como Saulo, antes de se tornar Paulo. Paulo era uma pessoa abominável. E agora eu vou pedir para o Isaac ler Atos 9, 26, do 26 ao 29, pode ser? Atos 9, do 26 ao 29. Pode ler.
Quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Olha que benção, né? Saulo tentou se reunir com os apóstolos e ele não conseguia, porque os apóstolos tinham medo dele, tinham medo do que ele ia fazer. Eles não acreditavam que Saulo poderia ter se convertido. Como assim? Um homem tão regrado, né? Um cara que ia tanto na doutrina dele, odiava, como diz, ele respirava ameaças de morte aos cristãos. Como pode esse cara ter se convertido? Ninguém botava fé em Paulo quando era Saulo. O único que botou fé em Saulo foi Barnabé. Foi Barnabé. Ah, mas Barnabé, você viu o que esse cara fez? Você viu o que esse cara fez? Você viu o que ele fazia? Você sabe o que ele fazia? Não interessa. O que interessa agora é o que Deus vai fazer na vida dele, a partir de hoje. E então, assim, o encorajador, é aí que vem o segundo ponto. O encorajador, ele enxerga o potencial das pessoas. Ele enxerga o potencial das pessoas. Barnabé podia ter dado as costas para tudo isso e nem ter falado com Paulo. Se Barnabé fizesse isso, talvez hoje não, mas talvez Paulo jamais seria um dos maiores pregadores de toda a nossa história cristã. Que é Paulo? Depois de Cristo é Paulo que vem, né? E Barnabé, ele viu esse potencial em Saulo, independente do que ele fazia. Então, o encorajador, ele enxerga o potencial das pessoas. Mais para frente, vocês acabam vendo, tem várias situações que vai acontecendo no decorrer da vida de Barnabé, e uma delas é ele ser mandado para o campo. Quando eles mandam Barnabé para o campo, eles falam assim, vai Barnabé, e junto de Barnabé vai Paulo. Tem um texto que fala em Atos. E é muito interessante, porque você vai passando a história, quando vai mencionar Paulo de novo, ele fala assim, Paulo e os que o acompanhavam, Barnabé nem era citado mais. E é muito interessante, porque Barnabé foi o cara que encorajou Paulo a meter a cara e pregar do nome de Jesus, fazer tudo isso. E ele já nem era mais mencionado, mas Barnabé não ligava. Ele não se importava em ser o primeiro. Ele não se importava em ser o protagonista. Ele não se importava em ser o maior pregador. O que ele queria ser era servidor de Cristo. Ele queria servir a Cristo. O pastor falou um negócio para mim, foi muito interessante. Ele falou sobre Spurgeon, um dos maiores pregadores que a gente vê na história aí, um dos maiores que a gente vê na história cristã. E Spurgeon, ele só foi o que ele foi por causa de um homenzinho, né, que morava numa fazenda, ninguém conhecia ele. E esse cara insistiu em Spurgeon até ele virar até ele se tornar o que ele é hoje. A gente precisa de pessoas assim na nossa vida. Pessoas que vêem o nosso potencial, independente das situações. A gente precisa de pessoas assim. E agora a gente vai para o terceiro ponto. E antes de o Rafa colocar ali no slide, eu queria que o Juan lesse.
Fica em... Perdão, esse eu não passei para você, Rafa. É Atos 15. Atos 15, 37, do 37 ao 39. Atos 15, do 37 ao 39. Se os irmãos puderem ver na Bíblia também. Atos 15, do 37 ao 39. Não, volta, na verdade, volta um pouquinho. 37, volta para o 36. É isso aí, do 36, perdão, do 36 ao 39. Amém, irmãos? Então pode ler, Juan. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou a Chipre. É isso aí, obrigado, viu, Juan? Então, gente... Ai, João Marcos. Tem uma história antes disso, que é quando Barnabé, João Marcos, que já estava com eles, Paulo, Barnabé e João Marcos, eles foram para Panfilha, mas João Marcos os abandonaram no meio do campo, e eles pregaram lá, e João Marcos estava fazendo sei o que lá. João Marcos voltou, não quis saber de pregar. E por isso, Paulo, a gente consegue compreender um pouco o porquê de Paulo não querer João Marcos lá, com eles, voltando. Paulo olha assim para... Imagina ele falando, então, Barnabé, a gente vai ter que voltar, ver como é que o pessoal está se saindo, mas eu não quero levar João Marcos. E aí João Marcos olha para ele e fala assim, mas por que você não quer levar João Marcos? E ele fala assim, não, cara, o cara é um estorvo. Ele só vai para comer e dormir, entendeu? E assim, eu não quero um cara assim junto com a gente, eu quero o cara que coloca a mão na massa, entendeu? O interessante de tudo isso é que eles tiveram uma discussão tão séria, porque Barnabé não largou a mão de João Marcos, que cada um foi para um lado. Foi um negócio tão sério que eles se separaram ali mesmo, não quis mais saber de conversa. E é sobre isso que é o que eu vou falar agora. As pessoas, o homem, ele sai de casa nunca pensando em errar. As pessoas nunca saem de casa pensando em errar. Ou tem alguém aqui que pensa em errar durante o dia? Falar, hoje eu vou mandar um PDF errado lá no meu serviço. Hoje eu vou montar uma marcada de ponta cabeça. Né, Will? Enfim, as pessoas nunca saem de casa querendo errar. E de 20 coisas que ela acerta durante o dia, a única que ela errou é que o pessoal vê. Mas Barnabé não era assim. Barnabé, ele não negociou o que ele tinha como princípio em Cristo, que era não abandonar João Marcos independente dos seus erros. Amém? Barnabé, ele não queria saber, mas ele não ia largar João Marcos. Enquanto Paulo falava assim, abandona esse cara, mano, ele não serve para pregar. Barnabé via ainda nele o Senhor, via Cristo, o mover de Cristo sobre ele. E é interessante, muito irônico, porque a gente abre agora em Timóteo, 2 Timóteo 4:11, se eu não me engano. Eu acho que é esse mesmo, 2 Timóteo 4:11. Eu vou contar um contexto sobre o que é esse versículo. Paulo estava nos últimos dias da sua vida. Ele estava já querendo receber o galardão dele,
a sua coroa aí para o céu. E Paulo, ele pediu para o pessoal trazer as coisas dele para a prisão. Me traz aí meus livros, traz minhas coisas aí, traz tudo que é de importante para mim. Eu mandei não sei quem para Efésios, mandei outro para pregar na Samaria, na Judéia, e foi falando lá. É interessante esse versículo aqui, eu vou ler, que fala assim, ó: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Esse Marcos que ele está falando aqui é o próprio João, que ele falou que era um estorvo na vida dele. É o próprio João que ele falou assim, não serve, esse cara não serve. E é engraçado, né? Que se Barnabé não tivesse insistido na vida dele, se Barnabé não tivesse todo dia orado por João Marcos, conversado com João Marcos, talvez ele não seria tão importante assim para o ministério de Paulo, que é esse grande ministério. E é isso que uma pessoa encorajadora faz. Ela não desiste de uma pessoa, mesmo quando essa pessoa falha. Ela não desiste de uma pessoa, mesmo quando essa pessoa falha. Precisamos ser assim, irmãos. A igreja precisa ser assim. Mas, cara, o pecado desse irmão foi muito grande. Muito bem. Vamos ajudá-lo a sair de lá. O que seria melhor? A gente julgar o irmão, fazer bochicho, conversar, ou repreendê-lo em amor? Tirá-lo dessa condenação? Enfim, precisamos de pessoas assim na nossa vida. Pessoas boas para se ter por perto. E muitos de vocês aqui, eu ia inclusive pedir para a banda já ir subindo, que eu já estou encerrando. Não sei se dá. Não dá? Depois? Não, tranquilo então. Muitos de vocês aqui pode estar se perguntando, mas calma, muito difícil achar um Barnabé hoje em dia. Está muito difícil, está escasso o Barnabé. Não tem muito, não. Difícil a gente achar irmãos assim. Realmente, irmãos. A gente pode ter dificuldade em achar. Mas eu queria convidar os irmãos. Um apelo que eu queria fazer. Quando eu estudei essa mensagem, foi um negócio assim que saiu de mim também. Eu pensei, cara, eu preciso ser mais como o Barnabé. Eu preciso ser um Barnabé. Eu preciso ser mais como o Barnabé. Que, independente de tudo, ele queria servir. Ele queria servir a Cristo. Ele estava lá para servir. Ele estava lá para ver o melhor do irmão. Mas ele estava em pecado, não interessa. Vamos orar por ele. Vamos tirá-lo de lá. Vamos repreendê-lo em amor. Ele queria ser ousado. Mas ele não foi um dos maiores pregadores. Mas ele queria ser ousado. Ele não foi um dos maiores pregadores. Mas ele foi muito usado por Deus. Eu queria que os irmãos abaixassem sua cabeça e fizessem uma oração. Se você sentiu no seu coração se essa mensagem te tocou de alguma forma, eu queria que você falasse, Senhor, me ajude a ser mais como Barnabé. Me ajude, Senhor, a ver o outro. A não me importar menos com bens materiais, mas me importar mais com a vida do irmão ao próximo. Eu venho amar o meu próximo, Senhor. Senhor, que cada dia da minha vida eu venha ser mais e mais e mais um encorajador na vida de alguém. Eu venha ser mais e mais e mais um encorajador na vida de alguém, a ponto de que as pessoas olhem para mim e falem assim, esse aí é o filho da consolação. Esse é o filho do Espírito Santo. Senhor, toca o meu coração agora, quebranta, e que apenas a sua vontade seja feita. Que só em Ti eu venha me basear. Que o Senhor me use na vida do outro,
e que eu venha ver mais a vida do outro. Não como um intrometido, mas como um pai preocupado, como um irmão preocupado, como uma mãe preocupada, como um filho preocupado. Usa-me, Senhor. Usa a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Essa foi a minha mensagem. Espero que os irmãos tenha tocado o coração dos irmãos. Beleza? Muito obrigado.